Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos de volta com mais uma aula aqui no Educa Live, com um assunto direcionado ao público do 8º ano, com a disciplina de língua portuguesa. Meu nome é Robson, sou professor da escola Sônia Lustosa. Estou com muita saudade da minha escola, dos meus colegas e principalmente de vocês, estudantes, que são as peças principais, a maior razão de nós estarmos na escola. E hoje a nossa aula vai tratar das conjunções coordenativas. É um assunto como outros, porém esse exige um pouco mais, digamos assim, de atenção, de estudo, não é? E vamos dar prosseguimento, certo? O que é conjunção? É justamente um conteúdo que nós estudamos desde o ensino fundamental 1. Porém, lógico, com o passar do tempo, sem praticar, nós acabamos que esquecendo. Mas a conjunção são palavras que, assim como os advérbios e preposições, fazem parte de uma classe, conforme os linguistas nomearam, heterogênea, tendo em vista a diversidade de funções e formas que elas desempenham. Além disso, todas têm em comum o fato de serem palavras tidas como invariáveis. Ou seja, por que invariáveis? Porque elas mantêm as suas estruturas fonéticas, os sons, e gráficas na escrita, ou seja, não há uma mudança, elas ficam intactas, já que não se modificam para adequar-se ao gênero, número, grau, pessoa e tempo. Por exemplo, o advérbio aqui, um advérbio de lugar, ele não vai sofrer nenhuma mudança. Não vai ter aqui, ou seja, não vai ter número plural. A palavra aqui, ela não varia. Não é? À direita, à esquerda, uma locução adverbial. Certo? Então, dando prosseguimento. Dada a presença dessas características, tanto nas conjunções quanto nas preposições e nos advérbios, é necessário conceituar o primeiro caso, permitindo que ele se diferencie dos demais. Assim, preste atenção agora. Assim, conjunção é um vocábulo que estabelece uma conexão entre orações ou entre palavras, desde que elas estejam na mesma oração e exerçam funções sintáticas iguais. Então, o papel da conjunção, lembram daquela aula que tratamos sobre coesão? Que a coesão tem aquele papel de fazer uma retomada ou de ligar, palavras ou orações. A conjunção está entre estas palavras que desempenham esse papel de conexão. As conjunções podem ser divididas em subordinativas, as quais conectam, ligam duas orações, sendo que uma delas é fundamental para a construção do sentido completo da outra. Por isso que nós temos esse nome, subordinativas. E coordenativas, que ligam elementos independentes. Veja que já é o contrário. Enquanto a subordinativa, uma oração, ela vai depender da outra, na coordenativa, os elementos vão ligar, são elementos independentes, ou seja, unem orações ou termos de idêntica função gramatical, detentores de sentido completo. Então, enquanto as conjunções subordinativas, elas desempenham esse papel de subordinação da outra, faz essa ligação com uma outra oração que vai depender da oração principal, a coordenativa será diferente, certo? Não vai ter dependência alguma. Então, eu trouxe para vocês um quadro bem simples, bem resumido, das conjunções mais recorrentes. Nós vamos falar aqui nesta aula
das conjunções coordenativas. As subordinativas nós vamos deixar para uma outra aula. Mas as coordenativas nós temos basicamente estas 5, ok? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Por isso que eu falei, não é, no início, é preciso sentar e realmente estudar, porque nós precisamos saber dar nomes, né? E é necessário. Conjunções mais recorrentes. Nas aditivas, nós temos as conjunções e, nem, não só, mas também. Nas adversativas, mas sempre no início da oração. Porém, entretanto, no entanto, contudo, todavia, não obstante. Alternativa, ou, pode vir duplicada ou não. Eu posso dizer por que duplicada? Eu posso dizer ou você faz silêncio ou retire-se do ambiente. Observe que nesta oração que eu falei, temos os dois ou. Ora, ora, quer, quer, seja, seja, nem, nem. Conclusiva, portanto, logo, assim, pois. Esse pois, ele vai vir após o verbo na oração. Por conseguinte, por isso, diante disso, repare que as 3 últimas são locuções conjuntivas, ou seja, mais de uma palavra exerce o papel de conjunção. Por exemplo, a palavra portanto é uma palavra só, logo uma palavra única também. Porém, pode acontecer de aparecer mais de uma palavra e vai desempenhar o mesmo papel de uma conjunção, como por exemplo, por isso, diante disso. Então, nós temos 2 palavras que desempenham o papel de conjunção. E temos a conjunção coordenativa, nós temos a explicativa. Por quê, que, por quanto, pois. Esse pois agora, que é o pois semelhante ao que nós temos aqui na conclusiva, porém esse pois, ele vem antes do verbo. O pois da conclusiva vem após o verbo na oração. Então precisamos ter atenção a isso. Professor, é necessário decorar esse quadro? Não necessariamente, mas você precisa saber que quais são as aditivas, quais são as adversativas, ok? Nesse próximo slide, pode passar. Pronto. Nesse slide, nós iremos entender direitinho, falar mais a respeito de cada uma daquelas conjunções individualmente. Então, vamos lá. Conjunções aditivas expressam soma. A conjunção permite que a primeira oração seja acrescida uma informação. Eu repeti as mesmas conjunções que estavam lá no quadro. E, nem, não só, mas também. Então, houve a oração e você identificou uma dessas conjunções, você já vai classificá-la como aditiva. Observe que o próprio nome, ele já dá uma sugestão, uma ideia de adição. Aquela conta de mais que nós estudamos em matemática, não é? Que o nome é conta de adição. Então, eu adiciono, eu junto. E essas conjunções, ele tem esse papel. Eu tenho uma oração principal, Maria da Glória casou-se. Porque a oração, lembrem, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Ou seja, a quantidade de verbos é a quantidade de orações que eu vou ter em um período. Observa que Maria da Glória casou-se, mas ela só não casou e teve 4 filhos. Aqui eu tenho uma oração coordenativa, uma conjunção coordenativa que desempenhou, deu vida a esta oração, que passou a ser uma oração coordenativa aditiva. Observe que eu adicionei. Olha aqui a conjunção. Ele não me agradece, nem eu lhe dou tempo. O nem só é consultar. Qualquer dúvida, vai lá na tabela, dá uma olhadinha. Isso não quer dizer que naquela tabela estão todas as conjunções, mas você
olhou a oração, seu professor enviou uma atividade para você a respeito desse assunto, consulta, certo? A tabela e você vai ter pelo menos aí uma chance maior de acertar. Então, as aditivas. Conjunções adversativas. Observe, é como eu falei, o próprio nome já traz uma sugestão. As conjunções adversativas estabelecem uma oposição ou um contraste entre a ideia presente na primeira oração e a que consta na segunda. Como o nome diz, a adversativa, lembre de adversário, aquele que vem contra, que se opôs. Okay? Então, nós temos as conjunções, mas sempre no início da oração, porém, entretanto, observe a oração. Gisele desistiu de comprar um automóvel, porém, ela tem vontade de possuir um veículo. Observe que a segunda oração, ela se contrasta com a primeira. Ela desistiu de comprar, mas ela tem vontade de possuir. Observe que são duas ideias, não é? Uma segunda se opõe à primeira, ok? Ele é bastante rico. Beleza. Ó, o verbo, eu tenho a primeira oração. Mas não paga as dívidas assumidas. Ora, se ele é bastante rico, se tem dinheiro, então por que não paga as dívidas as quais fez? Então, observe que é uma ideia que está contrária à outra. Certo? Eu posso dizer assim: o menino tomou banho, mas continua sujo. Ora, se eu tomei banho é para continuar sujo ou para que eu fique limpo, higienizado? Então, observe que são ideias opostas e quem desempenha o papel de ligar uma oração com a outra é justamente a conjunção. Agora, eu preciso saber se essa conjunção vai ser aditiva, não é? Se ela vai ser adversativa ou alternativas. Esse nome alternativa já nos dá a ideia de alternância. Denotam uma alternância de ideia. Também manifestam a exclusão de um pensamento em prol da ascensão de um outro. Então, nós temos aquelas mesmas conjunções que está na tabela que vimos agora há pouco. Ora tem muito sono, ora tem insônia. Independência ou morte. Observe que tem as alternativas, ok? Por isso que nós chamamos de conjunções alternativas. Temos uma oração, nesse caso aqui, ó, ora, que é a conjunção, ora, também conjunção. Ambas estão duplicado ora, então as duas orações são coordenativas, orações coordenadas ou coordenativas alternativas. Ok? Vamos para o próximo. E agora as conjunções conclusivas. São aquelas conjunções que vai dar a ideia de conclusão, de fechamento da ideia, certo? Estabelecem uma consequência em relação ao que consta na oração anterior, certo? Encontrei, pois, Alexandre quando estive no Parque Ibirapuera. Nós temos aqui uma questão que não podemos passar despercebido, que é o que vimos lá na tabela. O pois, ele está após o verbo, então ela é conclusiva. O prazo de entrega das atividades termina hoje. Então, se o prazo das atividades termina hoje, eu vou concluir que eu tenho que terminar essas atividades rapidamente para que elas sejam entregues. Porque se for entregar um outro dia, essas atividades possivelmente não serão aceitas. Então, é a conclusão que eu vou ter. Observe que eu tenho todas essas aqui, ó, e temos também locuções, ok? Conjunções explicativas. Apresenta um motivo, ó, explicativo, porque vai trazer uma explicação. Essa conjunção, ela vai iniciar uma outra oração que vai explicar a oração anterior, certo? Então, vamos lá.
A festa foi um desastre. Por quê? E aí eu vou explicar. Pois a energia elétrica foi cortada. Ó, esse pois é justamente aquele que vem antes do verbo, ok? A escolha da roupa foi equivocada, porque não foi compatível com a sugestão presente no convite de casamento, sempre trazendo uma explicação. Por isso que eu chamo de explicativa. Então, tem atividade, tem a oração, procura as conjunções e aí consulta a tabela para saber se essa conjunção ela está inserida em qual classificação. Se ela está na explicativa, na conclusiva, na alternativa, na aditiva, ok? Sempre consulta a tabela, porém, leia, não é? E apreenda, acomode esse conhecimento. Se você somente olhar a tabela, dar uma lida, talvez isso não lhe ajude muito, ok? Próximo. Precisamos ter também atenção, certo? Professor, o senhor disse que era para consultar a tabela. Ótimo. E o objetivo também é esse. Porém, nós precisamos analisar qual é o contexto que a conjunção está. Que é para depois dizer assim. Ah, mas o professor disse que o e, por exemplo, o e, ele está dentro justamente das aditivas. Volta aí, por gentileza, até a tabela. Pode voltar. Volta. Isso. Ó, o e, ele está pertencendo à classificação da conjunção aditiva. Então, quando você disser, por exemplo, Maria chegou e foi preparar a janta. Ok? Então eu tenho uma aditiva. O e apareceu. Mas será que todas as vezes vai acontecer isso? Sempre vai ser aditiva? Vamos voltar para o slide que nós estávamos. Pode passar sem problema nenhum. Volta. Isso. Atenção. A conjunção coordenativa e pode assumir outros valores além de adição. Dependendo da relação que estabelece entre os termos, orações ou palavras coordenadas. O que isso quer dizer? Ele me olhou intensamente e não disse nada. Olha o e ali. Então, será que eu tenho uma oração que é aditiva mesmo? Nesse caso, analisa a oração. Não é simplesmente, tem o e, então eu já sei, vou lá na tabela e olho e o e está na aditiva e eu coloco a aditiva. De forma alguma, nós também temos que analisar o contexto, a situação. Ele me olhou intensamente e não disse nada. Se alguém te olha intensamente, fixamente, não é porque essa pessoa certamente tem algo a lhe dizer. Ela tem algo a lhe revelar. Então, nesse caso aqui, eu não tenho uma oração que é aditiva. Pode passar, por favor. Deixa eu ver se traz alguma explicação. Não. Volta, por favor. Aqui não tem, mas vamos falar a respeito. Aqui eu tenho uma adversativa. Esse e, na tabela, você encontra na aditiva. Mas analisando a situação, você vê que ele está desempenhando o papel de uma adversativa, ok? Pode passar. Pronto. Temos aqui um desafio, certo? Era um desafio, é e não é. Indique entre as frases a seguir aquela que é a conjunção coordenativa e tem valor adversativo para número 1. 2. Tem valor conclusivo. E 3. Indica a finalidade. Olha aí. Nós temos 3 orações. Para cada uma, eu vou ter o e. Ele vai ter um valor ou de adversativa, ou de conclusiva, ou uma ideia de finalidade. Tá vendo aí o que eu falei? Não pode. O e está nas 3. Aí eu vou colocar
aditiva e aditiva, fica incorreto. Analisa a situação. Então vamos ver a primeira. Dissera estar faminto. Dissera estar faminto e não comeram quase nada. Observa, esta é a segunda oração. Observe ela em relação à oração principal. Dissera estar faminto. Se você está faminto, você geralmente come bastante até se saciar. Mas aí foi isso que aconteceu? Não comeram quase nada. Então eu vou dizer que aqui é uma aditiva. Pode passar. Olha aí. Se você colocar que tem um valor de aditiva, está errado. Não é. Nós temos aqui um valor de adversativa, a conjunção e, porque ela se contrasta, ela contraria a ideia da oração principal. B. Luciana saiu de casa bem cedo e já deve estar chegando ao interior. Então, eu vou ter uma conclusão. Ora, se eu sair cedo de casa, não é? É aquela ideia. Como é que você vai chegar na escola atrasado se você saiu com bastante antecedência de sua casa? Então, eu tenho aqui um valor, o quê? Conclusivo. É a minha conclusão. Não é? É uma coisa como se você dissesse, não tem lógica. Eu saí de casa bem cedinho e eu ainda cheguei atrasado. Claro, imprevisto pode acontecer, mas a conclusão que eu tenho é, se eu saio mais cedo, eu chego a tempo no lugar de destino que pretendo. Pensou em comprar flores e dá-las de presente para a mãe. Então, nós temos aqui o E com a idade de finalidade. Qual foi a finalidade? Para que eu comprei essas flores? A finalidade delas é dá-las de presente para a mãe. Então, que isso aqui fique de exemplo para que vocês simplesmente não vá à tabela, identifique a conjunção dentro da oração e jogue lá a classificação. Se é aditiva, se é conclusiva, analisa, certo? Também a situação, o contexto. Pode passar. Agora nós vamos praticar um pouco, ok? Nós temos, assinale a sequência de conjunções. Nós temos uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5 orações e temos em cada alternativa 5 conjunções, ok? Entre as orações de cada item, uma correta relação de sentido. Lendo novamente, assinale a sequência, então eu só vou assinalar uma, que é a de conjunções que estabelecem entre as orações de cada item uma correta relação de sentido. Então eu tenho a primeira, correu demais. Eu vou completar com a qual? Caiu. Será que vai ser correu demais porque caiu? Dormiu mal. Todavia os sonhos não deixaram em paz. Observe que você já vai notando que são ideias que não têm muito a ver. Certo? E aí você vai fazer a leitura. A matéria perece. Portanto, observe, se eu estou na terceira oração, eu vou para a terceira palavra da alternativa, que é para ir completando e ver se realmente tem sentido. Quadro. Lê o livro, logo é capaz de descrever as personagens com detalhes. Guarde seus pertences, entretanto, podem servir mais tarde. Observe que o sentido da conjunção não ajuda a realmente, não deixa mesmo claro. Então, nós temos todas essas aqui, A, B, C, D e E. Qual é o gabarito? Qual será? Ok, letra B. Por que a B? Olha, correu demais, porque caiu. Dormiu mal, porque, desculpa, correu demais, por isso que eu estranhei. Dormiu mal, correu demais. Por isso, caiu. Dormiu mal, porque os sonhos não deixaram em paz. Olha aí a justificativa. A matéria perece, mas a alma é imortal.
Portanto, é capaz de descrever as personagens com detalhe. Guarde seus pertences, que podem servir mais tarde. Observe o sentido de cada oração. Ok? Próxima questão. Classifique as orações coordenadas segundo o código expresso abaixo. As orações, minha gente, observe, eu fiz questão de deixá-las já destacadas, sublinhadas, para que vocês vejam que eu não tenho nenhuma conjunção nesta primeira oração, então ela não é coordenada. Certo? Observe, por que, professor? Nessas duas o senhor deixou as duas sublinhadas. Ora, lembra lá da conjunção alternativa? E tem o ora. Então, onde a conjunção estiver, a oração vai ser coordenada. E aí eu vou ter que saber classificar. Preparou-se muito bem para a avaliação. Logo, obterá um ótimo resultado. Será que aqui eu vou colocar número 1, que essa oração ela é sindética, adversativa? Está dando uma ideia àquela oração que está destacada. Será que ela está dando uma ideia contrária à oração principal, que é a primeira? Só em você observar, você já vê que não. Certo? Eu tenho aqui, se eu me preparei muito bem para a avaliação, se eu estudei, se eu pesquisei, o que é que eu vou concluir disso? Que eu vou ter um ótimo resultado. Então, eu tenho uma conclusiva. Ok? Márcia é alegre e bastante extrovertida. Olha o I, e bastante extrovertida. Será que ela é aditiva, explicativa? Observe que essa oração aqui, destacada, olha o papel dela em relação à primeira oração, que é a oração principal. Ora estuda, ora trabalha na empresa comandada pela própria família. Não pôde comparecer à festa. Oxente, por quê? Diga por quê, se justifique, né? Explique-se, porque não estava se sentindo muito bem. Essa aqui, observa que nós temos as cinco classificações. Não compareceu à reunião, porém tratou logo de enviar as devidas justificativas. Então, qual será a de cada um? Vamos ver. Vamos passando e analisando cada um. Dá um toque aí, maestro. 5, ela é conclusiva. Márcia é alegre. Por que a 2 é aditiva? Porque ela não só é alegre, ela é alegre e bastante extrovertida. A número 4, alternativa, o ora. Ora estuda, ora trabalha. Não pôde comparecer à festa. Por quê? Vamos lá. Número 3. Estou explicando porque eu não fui para a festa. Porque a pessoa não foi. Explicativa. E a número 1, a última, aqui, aqui, conclusiva. Porém, tratou logo de enviar as devidas justificativas. Adversativa. Ok? Próxima questão. Por aqui fica. Quanto mais você aprende, mais você ganha. Ninguém perde quando adquire conhecimento. Não é? Ninguém que estudou, ninguém que se formou, se arrepende. Então, estude. Não é? Porque no futuro você vai ver, vai perceber que você só ganhou. Você não perdeu nada. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.